Alô Brasil, muito boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, esse dia 31 de outubro. Estamos aí a menos de 2 meses para terminar o ano de 2022. Caraca, como passou rápido, hein? E nós vamos estar aqui para falar muito da Fórmula 1 e da bizarrice que nós tivemos na NASCAR, que foi um negócio que me inspirou bons tempos na era de videogame, né? De quase. E lembrando que você pode participar conosco, pode interagir com a gente aí para esse programa de hoje. E meu destaque inicial, nosso querido Fernando Botorazzo, que está comigo para trazer aqui para você no programa de hoje. Chega lá, Fernando. Boa noite. Boa noite todo mundo ligado aqui no BQ. Não temos muitos destaques, né, a não ser a bizarrice da NASCAR do nosso querido amigo Ross Chastain, né, que simplesmente impressionou, né, se eu falasse outra palavra aqui ia pegar pesado, então, que simplesmente se consagrou, podemos assim dizer assim, foi o craque do jogo de ontem. Isso porque não teve futebol ontem. Muito. Né? E na Fórmula 1, Max Verstappen passeou, a Ferrari entregou a paçoca e o nosso querido Ricardo tomou na jaca ontem, né? E o Gasly ainda foi punido, então vai ter que pagar. Se for punido de novo, pode ter até a cassação do CNH, né, deles, né? Da superlicença. Caçada. Que fase do Gasly também, hein? Esse aí é outro. Isso aí é outro, tá com aviso prévio também, né? Mas enfim. Bom, vamos lá. Então, para a gente primeiro falar dessa coisa bizarra que foi essa final da NASCAR ontem. Não tem outra explicação para definir o que aconteceu. Muita gente lembrou do jogo do Hot Wheels, muita gente lembrou do Need for Speed, que você tinha que passar pelo tocando no murinho para ganhar a posição. E a bizarrice de ontem, assim, é um negócio inacreditável. Porque ele simplesmente, o cidadão conseguiu sair de décimo para conseguir cruzar para quinto lugar e tirou vaga de 4 caras, pô, para ir para a final, pô. É simplesmente bizarro, pô. Aí está o nosso querido, o Ross, como é que é o nome da pronúncia? Ross Chastain. Chastain, exatamente. Chastain. Piloto da NASCAR faz manobra de videogame e garante vaga na final. Precisando ganhar posições para fazer parte da decisão do campeonato, Roy Chastain veio das últimas curvas acelerando o tal muro de Mattisville. Isso é um espetáculo. A NASCAR Cup Series, que é o principal campeonato da maior categoria de automobilismo norte-americano, definiu os finalistas do campeonato de 2022 deste domingo com um final surpreendente. Precisando ganhar ao menos mais uma posição para se garantir a decisão, Roy Chastain realizou uma manobra muitas vezes pensada, mas executada apenas em jogos virtuais. O piloto da Flórida acelerou mais do que o normal e fez as últimas curvas que passou a linha de chegada grudado ao muro de Martinsville, local da prova. Ele não só conseguiu as posições que precisava, mas também quebrou o recorde da pista, com 18 segundos, ponto 8, sendo mais rápido também do que a marca de Kyle Larson, pole position da corrida. Palavras de Chastain depois da corrida. Eu joguei o game NASCAR 2005. O GameCube com meu irmão Chad. Você pode se safar com isso lá. Eu nunca soube que isso realmente funcionaria. Isso é muito bom. Eu quero dizer que eu fiz isso quando eu tinha 8 anos. Coloquei na quinta marcha, saí da linha após a curva 2, a última volta, se precisávamos e fazíamos. Basicamente, soltei o volante esperando para não pegar o portão de acesso da curva 4 ou algo maluco. Mas estava disposto a fazer isso. Minha salva de palmas para esse mito, melhor. Esse literalmente
Ele fez aquela situação, né? Eu fechei o olho e fui, irmão. Salvamos! Ai, ai. Aliás, né, pô, nós temos que achar esse jogo e também vou te mostrar aqui no programa um dia desse. Né? Pra quem não conhece. Esse vai merecer um gameplay e vamos tentar fazer essa manobra ousada Eu aí. vou tentar fazer isso aí. Mano, isso é bem sensacional, pô. Eu nunca Ai, tinha visto isso. mas só um adendo. Christopher Bell venceu a corrida, tá? Martinsville, na Virgínia, que é simplesmente o menor oval da NASCAR. Exatamente. Se não me engano, menos de uma milha, né? Meia milha. Nossa. Praticamente você dá uma volta dentro da garagem de casa. Basicamente. É muito doido isso, cara. E a NASCAR ela é muito maneira por esses pontos, assim, de acontecer essas paradas. O problema é o tempo da prova, né? A duração da prova que é muito longo, é muito extenso, né? Isso às vezes atrapalha um pouco de ter novos fãs da categoria, mesmo tendo o Kimi Raikkonen correndo esse ano, já teve Montoya, Kvyat. né? Então, assim, ainda assim atrapalha um pouco o fato de ter a duração maior, né, Fernando? Sim. São corridas que geralmente duram na casa de 3 horas e meia de corrida, né? Tem que ter bastante paciência, né? Mas é uma categoria bacana, só que o duro é isso daí, né? Fora a questão dos estágios, que tem que fazer também, e o número de voltas é um pouco exagerado, de passagem. Mas é um oval bem legal aí de Martinsville, de passagem. Mas, enfim, lembrando, aliás, quais serão os finalistas mesmo? Além do nosso querido cidadão, que conseguiu essa façanha. Você aguarda aí um pouquinho, eu já vou passar para você, tá? São 4, né? Que vão para finalíssima, né? Que é a última corrida em Las Vegas, né? Sim. Viu? E detalhe, o nosso querido Ross Chastain, com essa manobra, ele eliminou simplesmente o Denny Hamlin. Uou! Ou seja, o cara foi no nível hard do bagulho. Para conseguir Sim. eliminar só o Hamlin. Apenas. Os maiores dessa geração. Ó. Ah, Estão na finalíssima Christopher Bell, Joe Logano, Chase Elliott e Ross Chastain, tá? são os 4. Esses são os 4 que estão na briga pelo título. Joe Logano, Christopher Bell, Chase Elliott e Ross Chastain. Corrida no próximo final de semana em Las Vegas. Não, em Phoenix. Em Phoenix? Perfeito. Isso, Las Vegas foi 2 semanas atrás. Perfeito. Muito bem. E semana que vem nós vamos estar repercutindo aqui o campeão da categoria da Cup Series, que é a maior aí categoria de acesso. Muito bem. Bom, agora é aquele momento que nós vamos falar da corrida mais insossa da história, que foi o Grande Prêmio do México. Nossa Senhora. Pensa numa corrida horrorosa. Foi essa corrida de ontem. Que nós tivemos essa vitória do Max Verstappen, que passou o número de vitórias do Alonso e chega a 14 vitórias numa mesma temporada. Que é um negócio absurdo. Verstappen vence no México e se torna um piloto com mais triunfos em uma única temporada. Bicampeão mundial, agora soma 14 vitórias em uma só temporada, deixando recordes de simplesmente Sebastian Vettel e Michael Schumacher para trás. Aí o nosso querido Verstappen. A Fórmula 1 realizou nesse domingo a 20ª etapa da temporada de 2022, o Grande Prêmio da Cidade do México. Com o grande nome do evento foi o Max Verstappen, que se utilizou da melhor estratégia de pneus da Red Bull contra a Mercedes e conquistou sua 14ª vitória em 2022, um novo recorde histórico da categoria em uma única temporada. Lewis Hamilton foi o segundo, seguido de Sérgio Pérez, que não conseguiu conquistar a vitória inédita em casa. E aí, né, toda a questão que nós tivemos da corrida,
que tinha aberto as estratégias de pneus. Red Bull e Ferrari que começaram para o composto macio, enquanto a Mercedes iniciou de médios. Na largada, Verstappen conseguiu sustentar a liderança com Hamilton em segundo, Pérez em terceiro após manobrar sobre Russell. As Ferrari se acomodaram legal, em quinto e sexto lugares com Sainz à frente de Leclerc. Nas primeiras voltas, Verstappen conseguiu se manter uma diferença à frente de Hamilton, com mais de superior a 1 segundo, sem dar chance ao inglês abrir a asa. Pérez não conseguia se aproximar do piloto da Mercedes, mesmo com o composto macio. Após a batalha pela 15ª posição entre Gasly e Stroll, o francês tomou uma punição de 5 segundos por forçá-lo para fora da pista. Beleza. Na 23ª volta, Pérez fez a sua parada com a Red Bull optando com composto médio. A parada foi um pouco mais lenta com os trocadores de problemas do pneu traseiro esquerdo. O mexicano voltou em sexto. Verstappen foi para os pits na abertura da volta 26. Dessa vez sem erros da equipe austríaca, retornando em terceiro. Na 20ª volta, Leclerc em sexto, realizou sua primeira parada, com a Ferrari optando pelos pneus macios. Hamilton parou na volta 30, com a Mercedes optando pelos pneus duros, o que poderia ser a única parada na corrida. Sainz fez seu pit stop também, com a Ferrari sendo lenta com seu pneu traseiro direito. Beleza, hein? A equipe italiana optou com os pneus médios. Russell foi o último a parar entre os ponteiros, na volta 35, com a Mercedes optando com o composto de macio. A corrida se estabilizou nas voltas seguintes, com Verstappen na ponta, seguido de Hamilton a cerca de 8 segundos, Pérez, Russell, Sainz e Leclerc. A partir da volta 50, Verstappen conseguiu abrir um pouco mais de 10 segundos do holandês e conseguiu levar os pneus médios até o final. Ao mesmo tempo, Ricardo, que beleza, né? Você encontrou o Tsunoda na curva 6, fazendo com que o piloto abandonasse. O australiano foi punido em 10 segundos. Nas voltas finais, Alonso abandonou, chegando a ter o safety car virtual, mas nada mudou. Verstappen não só conseguiu administrar a vantagem, como aumentou e conquistou a sua 14ª vitória da temporada de 2022, com Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro. A Fórmula 1 volta no próximo dia 13 de novembro com o Grande Prêmio de São Paulo, Interlagos, nosso querido Grande Prêmio do Brasil. E aí, a classificação na prova com Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Pérez em terceiro, Russell em quarto, Sainz foi o quinto, Charles foi o Leclerc foi o sexto, Ricardo foi o sétimo, Ocon foi o oitavo, Lando Norris foi o nono e Bottas o 10º colocado. Muito bem. Meu caro Fernando Bortolazzo, você estava aqui na transmissão na hora. Foi uma corrida que, pelo que você deu para perceber na minha narração, foi algo bem horroroso. Sim, sim. Tanto que até quem acompanhou a gente ontem já viu que a corrida, no começo, ela teve uma certa emoção, né? Tanto que poucas vezes você me chamou para saber da questão das eleições, mas a partir daí do momento das paradas você já começou a me chamar já com mais frequência, né? Porque realmente a corrida não foi lá aquelas coisas, mas foi o que eu disse depois no final da transmissão, foi um passeio do Verstappen, né? Não tinha muito o que fazer. O Ricardo também, né? Barbeiragem. Não deveria ter jogado o carro em cima do Tsunoda, né? Não precisava daquilo. Sim. É até necessário, o jogador o piloto já tá saindo com um aviso prévio. Que nem eu falei, o Ricardo deveria pensar em ir para uma Indy, para uma NASCAR que ele gosta, né? Pra dizer bem a verdade, o Ricardo foi um piloto que se esperava muito dele, mas a bem da verdade é que ele não convenceu. Ele teve vitórias, mas ele não convenceu. Exatamente. E outra também, já é um piloto já veterano, ele já tá na sua 11ª temporada já na Fórmula 1, né? Mas, né, não foi assim, foi uma corrida muito abaixo do esperado. E quando teve o safety car virtual, então, aí acabou, né? Uhum. Ali tanto que até o Hamilton reclamou do rádio do safety car virtual. Era para ter vindo o safety car normal, e não o virtual. Que aí para dar-se um pouco de emoção, mas nem isso. Né? Mas o Pérez foi muito bem também, né? Com a 3ª posição. Regular. Abriu 5 pontos de vantagem para o Leclerc.
deve ser o vice-campeão do mundo, né? Vamos ver o que vai acontecer, os primeiros indícios dos treinos em Interlagos, né? Se a Red Bull vir mais rápida, é praticamente Sacramento e vice-campeonato. Que a bem da verdade, agora, se a Ferrari também perder o vice-campeonato, o famoso pode erguer, né? Que ano desastroso teve a Ferrari, né? Por É, culpa dela mesmo. a corrida de Porque ontem da Ferrari, o horror também, né? Muito discreto para acomodado. Ninguém indo para cima. Nem o Leclerc, nem o Sainz ficaram lá atrás. Foi bem horroroso também a corrida das Ferrari. O ano da Ferrari é horroroso como um todo. Né? Para falar a verdade. Foi bem decepcionante. Né? Mas teve alguma briga no meio do pelotão ali, que até tentei narrar com um pouquinho de emoção ali, mas não foi aquela coisa, aquela briga maravilhosa. Imaginei. Então, assim, foi uma corrida bem xoxa, realmente. Eu fiquei bem decepcionado com a corrida que teve, que não deu para aceitar. a apuração dos votos foi mais emocionante, para dizer bem a verdade. Exatamente. Mas eu espero que na corrida do Brasil, até para a corrida sprint que nós vamos ter no dia 12, já a corrida normal no dia 13, a coisa ela possa melhorar um pouco, né? Porque, dadas as condições do campeonato, se desenha Red Bull com Pérez para ser vice-campeão, ele não precisa muito para ser vice-campeão, né, ô Fernando? Ou você acha que pode levar a decisão do vice-campeonato para Abu Dhabi? Bom, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Pode ser que a decisão vá para Abu Dhabi, aí pelo menos, se for para Abu Dhabi, vamos ter alguma coisa digna, né? Para se ver, né? Mas se for decidido no Brasil também, Abu Dhabi vai ser a festa de pompa e circunstância, né? Sabe aquela festa do virado do ano? Você vai chamar a galera, a turma da empresa, o pessoal da firma, o pessoal da galera da rua, enfim. Aí tem o amigo secreto, né? Né? Dizendo que em Abu Dhabi nós vamos ter aí os pilotos BR fazendo primeiro treino livre, então, tipo assim. Mas é negócio Será que meio... o Enzo vai. Será que o Pietro vai conseguir andar em Abu Dhabi? Porque ele não andou no México. Essa é a questão, que o cara só teve 6 voltas, acho. Ou menos do que isso. Andou muito pouco. Muito pouco. E foi só o Pietro, né? Porque agora em Abu Dhabi não, vai ser o Felipe Drogovic, né? Que também vai estar. Só que o Drogovic vai andar pela primeira vez. Né? De fato, né? Porque o Pietro ele já chegou a andar antes, né? O Pietro fez corrida, né? Em 2020. Então, assim, pro Drugo tem que ver se não vai dar zica. Que a Aston Martin é a Aston Martin. Então temos que ver o que vai ser. Mas no geral a corrida foi bem mais ou menos. Bem mais ou menos. No mais, agora, a situação é a seguinte, Fernando. Qual é a conta pro Pérez ser matematicamente vice-campeão no Brasil? Vou pegar até aqui a classificação do campeonato. Vamos ver aqui. São 5 pontos de diferença, né? São 5 pontos de diferença. Quem chegar na frente, eu acho que não vai nem, como que fala? Consolidar. Eu acho que nem vai consolidar. Eu arrisco dizer, André, que a decisão do vice-campeonato, olhando aqui a tabela, vai ser decidido em Abu Dhabi, viu? É que se o Pérez tivesse ganhado a corrida do México, né? Ele praticamente matava essa parada, né? Mas para isso a Ferrari não teria que... só se o Leclerc não pontuar e o Pérez chegar no pódio. Aí acabou. Se o Leclerc, assim, olhando para a questão Ferrari, eu não duvido nada também. Né? Mas acho que a decisão deve ir do vice-campeonato para
Pra Abu Dhabi. Eu só peço que a corrida do Brasil seja um pouco melhor, né? Pelo amor de Deus, né? Tanta corrida de sprint quanto a corrida normal, né? Pelo amor de Deus. Ó, olhando aqui a classificação, você olha bem, ó, que nem um dado interessante. Ó, o Verstappen. Verstappen foi para 416 pontos. Caraca. 416 contra 280 do Pérez. Ah, Aí, ó, as vitórias da temporada: 14 do Verstappen, 2 do Pérez, 2 vitórias do Pérez, 3 do Leclerc e uma do Sainz. E acabou. só. E acabou. Foi a temporada que menos teve vencedores numa mesma temporada. Provavelmente. Né? Salve um ou outro engano. Né? Mas o número de vencedores muito menor. Muito menor. Eu esperava que fosse ter mais. Mas é uma diferença brutal, né? Você vê. Quantas vitórias você falou do Pérez? Foram 2 do Pérez. 2. Olha a diferença. Do Leclerc foi quantos? 3. 3. E o do Sainz, uma, né? Isso. É muita diferença, pô. E acabou. Porque o restante, as outras 14 são do Verstappen. E o mais engraçado é que, assim, posso estar enganado, mas acho que provavelmente se o Pérez for vice-campeão, ele vai ser o vice-campeão com menos vitórias da história. Ou tô enganado? Eu acho que não. Não. Não, né? Não. Eu vou te explicar. Ah, Um exemplo caseiro. Rubens Barrichello. 2002 ele venceu os grandes prêmios Itália. da Europa, Itália e Estados Unidos. Hungria e Estados Unidos. Rubinho venceu 4 corridas em 2002. Foi vice-campeão. O que pode acontecer com o Pérez é igualar o Rubinho. Com 2? Se ele vencer as... Não, mas só se agora o Verstappen tirar o pé, então. Tem que ver Verstappen teria... Vamos supor, então, só se for isso, ó. A Red Bull fala, o Helmut Marko, Christian Horner, ó. Nessas 2 corridas, nós vamos ter uma ordem. Verstappen, você já é campeão, tudo mais. Vamos ajudar o Pérez a ser vice. Você aceita nessas 2 corridas você ser o segundo piloto e o primeiro ser o Pérez? Para pelo menos ganhar um vice-campeonato? Então, que era uma coisa que o Schumacher fez isso em 2002, né? O Schumacher fez isso em 2002, fez isso em 99, quando ele voltou na Malásia. Ele, na verdade, não foi nem a Ferrari que pediu pro Schumacher. O Schumacher chegou para a Ferrari e falou, viu, vamos ajudar o Irvine a ser campeão, eu fico como segundo piloto, eu fico como escudeiro do Irvine. Foi uma das únicas vezes em que o Schumacher se encarnou de segundo piloto. Talvez a única. Acho que foi a única. Foi a única, que foi em 99. Por um motivo simples, né? Porque se não fosse o acidente Silverstone, ele teria sido campeão daquela temporada. Eu não canso de falar. Eu não canso de dizer. O Schumacher seria campeão em 99. Aliás, hoje se comemora o título do Mika Hakkinen. Exatamente, o bicampeonato, aquela corrida, GP do Japão de 99. E também hoje, um dado importante para você de casa, hoje também 23 anos do falecimento de Greg Moore. Que foi o mesmo dia que o Montoya foi campeão da categoria. Pouca gente lembra disso, né? O Montoya foi campeão pela Chip Ganassi. E olha que ele foi campeão de uma maneira turbulenta dentro da equipe. Turbulentíssima nos bastidores. E detalhe, o Montoya foi campeão empatado em número de pontos com o Dario Franchitti. Ele só venceu pelo número de vitórias. O Dario Franchitti que corria pela Green naquela época. E esse acidente... E detalhe, os dois competidores do título utilizando o mesmo equipamento. Chassi Reynard, motor Ford e pneus Firestone. Exatamente.
E esse acidente do Greg Moore é o que eu considero um dos mais assustadores que eu já vi na minha vida. Talvez até mais que o acidente do Senna. Ele se iguala, talvez, pelo acidente do Ratzenberger. Que o acidente do Ratzenberger foi pavoroso. Pavoroso. O Senna também, ele tá ali, só que, assim, vamos dizer assim, no quesito visual, o acidente do Rubinho foi pior que o dos dois. Qual? O do Rubinho do em Rubinho. Imola. O do Rubinho em Imola, na sexta-feira. Sim. Isso. Sim. Agora, do Greg Moore foi realmente assustador. O do Greg Moore, eu posso dizer que perto disso foi o acidente do Kubica em 2007 no Canadá, Isso. né? E junto com eles o acidente do Sim. Grosjean. Do Grosjean agora no Bahrein. Sim. O do Zanardi também foi grave. Né? Foi, também. O do Zanardi foi um bom acidente, assim, que é algo inacreditável que aconteceu ali. Ele tá saindo do boxe, o carro sai de frente e volta para a pista sozinho, basicamente. Né? Mas o do Greg Moore é um negócio impressionante. E até a entrevista do Christian Fittipaldi, né, Fernando? Até ele falou, né? Que ele contou detalhes, né? Que o carro é que saiu sozinho. Não é que ele não tocou em alguém. Não, o carro saiu de frente sozinho, né? Sim. Porque ele sai de frente, ele vai pra grama, ele sobe no morrinho da grama e aí o carro vira de lado. É um acidente, assim, inacreditável. Inacreditável. É uma das imagens mais impressionantes. A marca de pneu, né? Que mostrando ele saindo reto, é um negócio impressionante. Não, mas eu não falo nem isso, André. Eu não falo nem isso. A poça ali, quando eu vi aquela poça ali que os carros estavam passando, todo mundo achando que era óleo, e não, era o sangue do Zanardi, cara. O que jorrou até hoje dá arrepio, nem falar tanto disso daí, porque até hoje. E saber que. É louco, é um negócio maluco, né, cara? E pensar que todos esses acidentes, em breve, vão fazer o quê? 20 anos, 30 anos. O do Zanardi já. O do Greg Moore hoje tá fazendo 23. Do Zanardi fez 21. Olha que loucura. Daqui a pouco a gente vai ter que contar para as novas gerações. Basicamente. Sim. Na verdade, acho que a gente já tá contando, né? De certa forma, né? Porque hoje em dia a galera, quando olha um pato desse, já vai olhar e vai ver lá o que aconteceu e tudo mais, né? E é engraçado. E assim, como eu falei, o Montoya certamente é o título menos lembrado por todo mundo. Ou eu tô errado? O do Montoya realmente foi um título que, assim, a temporada foi disputada, só que ele veio de uma forma tão avassaladora e o fim do campeonato foi tão marcado pelo acidente que ofuscou. Essa que é a verdade. Mas o Montoya em si, ele foi um piloto... ele é um piloto brilhante, porque ele ainda corre, né? Ele ainda corre. Ele tá correndo na IMSA, na INSA. Na INSA. Ele tá na INSA. Então, ele é um piloto fabuloso, rápido. E eu sempre digo, foi o único cara que, vamos dizer assim, que já chegou na Fórmula 1 apavorando Michael Schumacher. Literalmente, só isso. Apenas. E se não fosse assim, problemas da equipe Williams, tudo, eu não teria dúvidas que em 2003, se não fosse a falta de sorte também os problemas internos, o Montoya teria sim chances de ter sido campeão naquela temporada. Ele tinha um Ralf Schumacher, né, como companheiro de equipe, né? Então, e o Ralf Schumacher com aquele jeito calmo e tranquilo dele, né? Que já na Jordan teve aquela questão daquela história do contrato, lembram? Que você tinha que ficar numa certa posição na frente do Rio para renovar o contrato. Senão, se você não ganhasse uma corrida, ou se ganhasse uma corrida, você teria que renovar o contrato automaticamente.
Mas o Damon Hill perdão, o Damon Hill não. O Ed Jordan com as suas maluquices, né? Não é à toa que. Eu já disse uma vez num BQ a respeito disso daí, né? Que o Rubinho ele foi muito neném em ter ficado na Jordan pra 96. Se ele fosse. Se ele. Fosse pra 96. McLaren. Então. Se ele fosse pra McLaren, eu não duvido que ele seria campeão, cara. Eu não duvido. Mas enfim. É, Já bateu o tempo aí, André? muito bem. Bom, então, segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do Bandeira Quadriculada para vocês. Lembra você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Boa semana, um grande abraço e fui!